Boa noite, Tinga. Boa noite, Vojvoda. Vojvoda, eu queria que você falasse do jogo, né, da sua visão, da sua análise do jogo, e também dizer se esse foi um jogo mais forte do Fortaleza desde que você chegou ao clube. Boa noite. Eu acho que foi um jogo muito disputado, um adversário que propor uma ideia ou similar à nossa, com muita intensidade em pressão, com um jogo muito de mobilidade. E acho que o Fortaleza tinha que estar em nível muito alto, como tivemos hoje. Também eu penso que time vem crescendo, ¿sí? Foi uma boa partida, bom primeiro tempo. O time cria situações de gol. Hoy fizemos un gol muito bom, elaboramos jogada, criamos situações também, tanto en primeiro como segundo tempo. O troca de jogadores o renderam a time. Eu acho que o Fortaleza, no solamente en esta partida, como você o comenta, sino hace 4 o 5 partidas que ven evoluindo em seu comportamento. Boa noite, Vojvoda. Boa noite, Tinga. André Almeida, do GE. Globo. Minha pergunta para o Vojvoda. Hoje, Vojvoda, pelo nível de atuação que o Fortaleza teve, pelo adversário que encarou, acho que é uma típica noite de Libertadores, né, um grande jogo, você acha que, pelo futebol apresentado pela sua equipe, poderia ter tido um resultado melhor? Ficou com a sensação de que pode ter sido um bom resultado, empatar com o River, mas poderia ter tido um resultado ainda melhor, a vitória esteve muito perto. E o quanto o nível de atuação apresentado hoje, com muita concentração, como você falou, e Fortaleza esteve o tempo inteiro bem, serve também como motivação e combustível para os 2 jogos restantes que serão fora de casa. Obrigado. Sim, acredito que o time está crescendo, novamente volto a repetir. Hoje o time teve um comportamento muito similar ao que mostrou com Corinthians, outro adversário muito forte, jogando em campo de Corinthians. O time sentiu que podia ganhar a partida. Hoje os jogadores e eu de afora também, e o gente também que assistiu a Castelao, sentia que esta partida havia possibilidades de vencer o jogo. Lógicamente, o adversário tem suas possibilidades também. Em transições, eles geraram também alguma situação, mas acho que o Fortaleza tem a capacidade e a qualidade, sempre sendo muito perto do trabalho, da concentração, do trabalho tático e o trabalho físico, para continuar brigando por conseguir os objetivos que hemos propuesto durante o ano. Vojvoda, aqui, a gente falou com o Tinga já na saída do campo. Aline Nastari, Facebook Watch, eu vou mais ou menos falar mais ou menos a mesma ideia, que ele ainda não tinha conseguido ver o lance do Kaiser caindo. Eu queria saber se vocês tiveram tempo de ver agora no vestiário a sua leitura desse lance, até comparando com o pênalti marcado, né, pro River, e ainda pensando que faltam 2 partidas só. Vocês contavam muito com o apoio do torcedor dentro de casa, são 2 jogos fora de casa. O que dá ainda para o torcedor acreditar e o quanto que dá ainda para ter esperança nessa classificação? Obrigada. Bueno, en cuanto a sua segunda pergunta, o esperança, o que tem que ter o torcedor, é que o time o ha respondido em momentos complicados, tanto o ano passado e este ano. Este time ha jogado en campo de Sport con 50.000 pessoas, ha jogado finales con 60.000 pessoas e ha respondido. Entonces eu acredito que time está en condições para continuar brigando. En cuanto ao lance de penalti, você sabe ou conoce que eu sou muito respetuoso de trabalho de arbitragem depois que terminan os jogos.
Eso para análisis, esse análisis tem que fazer também os jornalistas e eu muitas vezes mi análisis tem que ir más sobre o tático que sobre actuaciones que eu não puedo controlar en el caso de arbitragem. Boa noite, Vojvoda, Tinga. Vou fazer uma pergunta, uma para cada, tá? Bem. Primeiro, começando pelo Vojvoda. Vojvoda, no primeiro jogo contra o River, você não tinha escalado o Lucas Crispim, né? Foi o Juninho Capixaba que acabou jogando. Hoje a gente viu o Fortaleza com força máxima dentro de campo. O que a gente pode observar? O que a gente pôde observar de bom, principalmente nessa combinação de Lucas Lima, Lucas Crispim? Logo no primeiro lance teve uma boa troca de passes e realmente eles fazem a diferença no seu esquema de jogo e hoje eles foram fundamentais para a construção daquele placar com 1-0. E aproveitando já... Depois eu faço a pergunta para o time. Bueno, no, en cuanto a su pregunta, es más una cuestión táctica de Crispín. Crispín es un jugador que aporta otras características que aporta o Capixaba. Eu estoy muy conforme también con la actuación de otros jugadores. En este caso que Oboseo pregunta en la posición de Crispín Capixaba. O Capixaba hizo una partida muy buena con Corinthians y o reconozco aquí o públicamente. Y hoy o Crispín hizo una partida muy buena con sus características o principalmente o primera parte. Nos necesitamos y es o deber o mío encontrar esa versatilidad con las diferentes características de jugadores. Capixaba es mucho más vertical, o podemos tocar más por fuera, él está incorporando su juego interno también, o Crispín necesita más o contacto con bola. Vamos a necesitar a ellos dos y a todo el elenco. Tenemos que trabalhar para encontrar un mejor funcionamiento. Em relação ao Tinga, eu queria te perguntar duas situações, uma dentro de campo e outra fora. Realmente um jogo entre brasileiros e argentinos é um jogo realmente diferente, pegado. E o que você tem a dizer das demonstrações do torcedor? Cantando o hino nacional, acho que foi a primeira vez que eu vi a torcida, de fato, de um clube cantar o hino nacional com toda força e também o lance bacana do Mosaico, depois de tudo que aconteceu lá na Argentina, a gente sabe que não é a torcida do River, alguns representantes, né? Eu queria que você falasse sobre essas duas situações. Eu já vou falar da segunda já, né? O torcedor sempre faz uma grande festa, né? Então a gente sabia que o torcedor ia estar com a gente do começo ao fim, né? Desde o começo ali com o hino, né? Que muitas das vezes eles não cantam o hino, né? Eles já começam a cantar a música deles, né? Então hoje foi totalmente diferente e já deu um incentivo ainda mais, muito bonito. E o Mosaico, né? Eles já vinham falando já na semana, né, que iam fazer e fizeram um lindo espetáculo, né? Nunca duvido da torcida, porque a torcida é um fenômeno, né? Uma das melhores do Brasil. E com o apoio do nosso torcedor, com certeza a gente fica mais forte, mais unido, né? E a respeito do Mosaico, né, é importante, né? A gente fala, né? Eu acho que, né, não foi só nós, né? Não foi só nós jogadores, torcida do Fortaleza. Acho que foi outras equipes também tiveram, né? Infelizmente com os argentinos, né? Então, infelizmente ainda na nossa cultura, né, no futebol ainda está acontecendo isso também, eu acho que no mundo todo, e a gente tem que mudar isso, né? Não basta só fazer mosaico, falar, né, da boca para fora. Eu acho que a gente tem que começar a fazer, né, punir, né, que nem aconteceu no Brasil aqui no jogo do Corinthians, com uma multa de R$3.000 ele foi solto. Isso aí é palhaçada. Eu fico triste com isso, porque depois debochou, né? E a gente não pode fazer nada. Se a gente for fazer, a gente é punido. E é punido severamente por uma coisa que outra pessoa fez pior, né? Mas a gente tem que mudar isso, né? Queremos que seja mais justo as coisas, né? Uma justiça seja feita não só aqui, mas no Brasil, no mundo todo, né? E esperamos que isso, né, não volte a acontecer mais. Eu vi que os torcedores foram punidos em cada time lá, que não pode mais frequentar estádio, mas eu acho que tem que ser pior, tem que aumentar essa multa
prisão tem que ser uma coisa para ninguém mais fazer, entendeu? E a respeito da primeira pergunta que tu falou mesmo, que até esqueci. A rivalidade, né? Eu acho que nem só Brasil e Argentina, acho que na Libertadores, né? Principalmente no primeiro jogo contra o Colo-Colo, que eles eram muito duro e a gente não entendeu muito, né? A gente caía muito e reclamava, e depois a gente começou a entender mais, né? Que tem que dar porrada mesmo. O juiz não dá falta, a gente tem que chegar firme, tem que chegar junto, dividida, segunda bola, a gente tem que chegar por cima porque o juiz não dá falta, né? Então a gente tem que chegar firme, né? Não tem VAR, isso que é uma das coisas que precisa mudar na Libertadores, né? Porque senão eles podem fazer o que quer. Lá na Argentina eles fizeram o que quiseram, bateram, fizeram, e o juiz não pode ver, né? E aqui a gente bateu neles também e o juiz não viu. Eu acho que o VAR tem que ter, principalmente nessa competição que é a mais valiosa na América Latina, na América do Sul. Então eu acho que isso é uma das coisas que precisa melhorar para a Libertadores ser mais valiosa e valer muito mais, porque tem jogadas que pode mudar o jogo, né? E o juiz não vê, o bandeira não vê, pode dar um impedimento que não era o que estava. Então eu acho que essas coisas aí que tem que mudar. Jorge Telmo, a voz da Fel Tricolor. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Tinga. Uma pergunta para o Voivoda. Primeiramente, parabenizá-lo pelo seu ano de Fortaleza e muitos anos pela frente aí, pelos títulos do Tricolor de Aço. Voivoda, o que é que você pode falar aí sobre a bola parada, né? O Fortaleza está tendo muitas chances de bola parada e não está convertendo os gols, né? E também falar como trabalhar um jovem como Hércules, que vem jogando muita bola na equipe Tricolor. Bueno, o bola parada sí es una parte importante del fútbol. Estamos trabajando en eso. Año pasado conseguimos gols, hacer gol a través de esta bola parada. Ahora es responsabilidad de Chinga y de jugadores que van. ¿Sí? Vamos a trabajar todos juntos para continuar buscando objetivo de hacer gol en bola parada. En cuanto a Hércules, es un jugador joven, que año pasado estaba en sub-23, que venía a treinar con nos y él tiene que continuar por el mismo camino, escutando mucho, escutando a sus compañeros y continuar creciendo, porque tiene cualidad y personalidad, y esas dos cosas cuando están en un jugador tornan en un jugador muy importante. Boa noite, Voivoda. Boa noite, Tinga. Mário Kempis, aqui do blog do Kempis. Você escalou um time com dois volantes fixos, Hércules e o Felipe, e com o Lucas Lima. Mas o Lucas Lima, naquela flutuação, indo para um lado e para o outro, você surpreendeu o River Plate. O próprio Marcelo Galhardo falou aqui, disse que o time teve uma imposição muito forte. E o time foi muito bem. Obviamente, conseguiu um bom resultado no primeiro tempo. Poderia ter feito muito mais. Mas no segundo, mesmo sem alterações, o River conseguiu segurar o time, montou duas linhas de 4, depois outra, uma de 2, e segurou. Você acabou tirando o Lucas Lima e colocando o Zé Wellison. Queria que você pudesse me explicar o motivo da escalação com dois volantes e o Lucas Lima flutuando, e por que o Lucas Lima saiu no segundo tempo. Qual foi o seu intuito, o que você percebeu para colocar um terceiro volante como o Zé Wellison? Bueno, a escalación inicial, o Lucas Lima tiene versatilidad de él poder jugar como un tercero volante, como un media, como llaman aquí, o él también puede convertir en un tercer atacante también. Yo creo que o troca había dos posibilidades cuando sale Lucas Lima. Una troca o podía ser entrar otro volante, como hicimos con Zé Wellison. Opté así porque yo hallaba que había nivelado fuerzas o River en el medio campo. Le habían trocado también a Zuculini. Entonces, no quería perder el medio campo, ¿sí? Y otra posibilidad era o ficar con dos volantes solamente o poner otro atacante, ¿sí? Eso no significa que Ochimi va a ser más ofensivo. O terminamos jugando con tres atacantes igual, porque terminó jugando Robson, Kaiser y De Pietri, ¿me entiendes? Si había otro más, ya yo creo que el partido de Copa Libertadores también tiene uno que tener o equilibrio, ¿sí? A pesar que no necesitábamos ganar y hicimos un trabajo para ganar la partida, también hay que tener ese equilibrio que necesita una partida de este nivel.
Boa noite, Voivoda. Boa noite, Tinga. Anderson Azevedo, do Futebolês. Voivoda, existe uma preocupação grande em relação a uma possível oscilação do Fortaleza dentro dessas competições alternadas. Já é o terceiro jogo seguido que o Fortaleza joga bem. Jogou bem contra o Aliança, ganhou. Jogou bem contra o Corinthians, perdeu. E hoje jogou bem contra o River, não ganhou. Como é que você tem conseguido manter essa constância em virtude dessas competições e das situações diferentes que o Fortaleza vive? Na Libertadores, brigando pela classificação, e no Brasileiro, ainda sem pontuar. Eu acho que no sé si es o trabajo mío, es el trabajo y esfuerzo de jugadores, es jugar cada 3 días, siempre. Es el esfuerzo o mentalidad de ellos para o manter o nivel y o continuar o creciendo. Y yo exijo, es verdad, y voy a continuar con esta exigencia porque o club o necesita esto, ¿no? Y jugadores o responden y continuarán o respondiendo a esto porque son jugadores que tienen cualidades, tienen una buena mentalidad y eso es lo que nosotros necesitamos. Juan Pablo, buenas noches. Hernán Santarciero para Sintonía Monumental. Me gustaría que me digas qué considerás como fortaleza y como debilidad de River, y después paralelamente si crees que River está mucho mejor físicamente que Fortaleza, porque por ahí el primer tiempo se vio como que era un ida y vuelta, un golpe a golpe, y en el segundo tiempo mermó notoriamente el físico de Fortaleza, y River no está acostumbrado por ahí a esta temperatura y a esta humedad en estas épocas del año. Bueno, me vas a tener que disculpar un poco, pero prefiero hablar solamente de los que conozco, y yo conozco mucho Fortaleza, y en cuanto a River, en cuanto a fortalezas y debilidades de River, puedo hablar desde lo que veo desde afuera. Desde afuera veo un equipo en cuanto a fortalezas, lo que ve todo el mundo, ¿no? Con mucha intensidad, con mucha movilidad alrededor de la pelota, sin posiciones fijas, no es un juego posicional, sino es un juego de más sudamericano que europeizado. Eso es lo que veo, ¿sí? Y en cuanto a debilidades, bueno, es lógico que equipos que tienen esa intensidad, esa presión alta, muchas veces no puedan sostener eso, y otras veces los espacios que hay en la línea, detrás de su línea defensiva, pero no lo considero una debilidad. En cuanto a la segunda pregunta de cuanto a lo físico, no sé si Fortaleza bajó. Nosotros jugamos cada 3 días. La semana pasada tuvimos, no sé si en 10 días, tuvimos casi 4 o 5 partidos y tenemos viajes muy largos. No es excusa, pero yo creo que Fortaleza sostuvo su intensidad física, a pesar de que, bueno, el fútbol es un todo, no es solamente lo físico o lo táctico. Yo creo más que en eso, ¿no? A veces hay minutos del juego que el rival agarra la pelota y bueno, y a uno le cuesta encontrar ese funcionamiento que está acostumbrado. Pero, y en cuanto a la humedad, al calor, no veo como que el jugador haya sufrido eso, el jugador de River. Ellos van a jugar al frío y después juegan en el calor, y no lo considero a eso. Son jugadores profesionales y están adaptados a eso. ¿Sí?